Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Nesta aula, nós vamos resolver os exercícios do exame de admissão de Física do ano 2021. Neste exame, nós vamos continuar com a resolução, começando com a resolução do exercício número 26. O exercício número 26 diz o seguinte: calcula a força eletromotriz de um gerador de 0,5 ohms. Então, significa que 0,5 ohms é o valor da resistência interna do gerador e é igual a 0,5 ohms. Sabendo que ele fornece uma corrente de 2 amperes, sabendo que a corrente que ele fornece é de 2 amperes, para um circuito cuja resistência é de 5 ohms. Então, a resistência do circuito externo é de 5 ohms. Então, nesse caso, pede-se para determinar a força eletromotriz. A força eletromotriz será igual a soma da resistência interna mais a resistência do circuito externo multiplicado pela a corrente que passa ou que circula no circuito. Então, a força eletromotriz vai ser igual a 0,5 mais 5 vezes a intensidade da corrente, neste caso de 2. Então, a força eletromotriz vai ser igual a 0,5 mais 5 será igual a 5,5 vezes 10, vezes 2. E isto será igual a 11 volts. Então, 11 volts é o valor da força eletromotriz do gerador, que seria a opção E. No exercício número 27, nós temos o seguinte exercício. À custa de que tipo de energia ocorre a emissão termoelétrica? A emissão termoelétrica, tal como eu já falei num dos vídeos deste canal, é uma energia que ocorre devido apenas à temperatura. Ou seja, a emissão termoelétrica está relacionada diretamente com a temperatura. Então, significa que a emissão termoelétrica ocorre graças à energia térmica. Então, a energia térmica é que é responsável pela emissão termoelétrica. Então, no número 27, a opção correta seria a linha C. No número 28, nós temos o seguinte: uma carga elétrica pontiforme de 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Então, nós temos no número 28, uma carga igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs, passa com velocidade de 2,5, velocidade igual a 2,5 metros por segundo, na direção perpendicular ao campo. Isso significa que a velocidade é perpendicular ao campo magnético. A velocidade e o campo magnético são perpendiculares, o que significa que o ângulo formado entre eles é igual a 90 graus. E fica sujeita a uma força de 5 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Então, a força a que esta carga fica sujeita é uma força magnética igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Então, pede-se nesse exercício o valor da intensidade desse campo. Então, pede-se a intensidade desse campo. Quer-se saber qual é o valor do campo magnético. De acordo com as equações, a força magnética será igual a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo formado. Uma vez que o ângulo formado é de 90 graus, isso significa que o seno será igual a 1. Seno de 90 graus será igual a 1. Logo, força magnética é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo. Então, o campo magnético será igual a força dividido pela carga vezes a velocidade. Então, considerando essa expressão, vamos substituir neste caso pelos respectivos valores das grandezas. O valor da força magnética nos dados é 5 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pelo valor da carga. Neste caso, o valor da carga é 1 vezes 10 elevado a menos 5, vezes o valor da velocidade, que é 2,5. Então, o campo magnético, nesse caso, será igual a 5 vezes. Aqui temos divisão entre duas potências com a mesma base e expoentes diferentes. Mantemos a base e subtraímos os expoentes. Menos 4 menos 5. Sobre 2,5 vezes 1 dá 2,5 e 2,5 é o mesmo que escrever 5 sobre 2. Então, significa que nós vamos ter 5 sobre 2, vamos ter 5 vezes 10 elevado, menos vezes menos dá mais, menos 4 mais 1 será igual a 10 elevado a 1.
Mantemos a primeira fração neste caso, que é 5 vezes 10 elevado a 1, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Ficamos com 5 vezes 2. Então, esses dois simplificam-se. O campo magnético, nesse caso, será igual a 2 vezes 10, e 2 vezes 10 será igual a 20 teslas. Então, 20 teslas é o valor do campo magnético para o exercício número 28. Então, a resposta correta nesse caso seria a resposta da linha B. Então, a resposta correta seria a resposta da linha B. Passamos para o número 29, em que nós temos um circuito, e neste circuito a corrente I, ou seja, a corrente I, é igual a 2 amperes. E as resistências R1 e R2 valem... R1 igual a 8 ohms e R2 igual a 2 ohms. Tendo como referência o esquema dado, determina o valor da corrente I2. A corrente I2 é a corrente que passa pela resistência 2. Então, é esta corrente que vai passar pela resistência 2. Para nós determinarmos o valor da corrente que passa numa resistência, quando elas estão ligadas em série, devemos considerar uma informação extremamente importante. Quando as resistências estão ligadas em paralelo, significa que elas estão sob a mesma tensão. Ou seja, a tensão na resistência 1 é igual à tensão na resistência 2. Uma vez que a resistência 2 já é conhecida, a nossa única preocupação é determinar o valor da corrente em amperes. Para determinarmos o valor da corrente em amperes, primeiro precisamos determinar o valor da tensão entre as duas resistências. Ou podíamos usar, neste caso, o divisor de corrente. Também funciona porque conhecemos a corrente total, só precisamos da corrente que passa numa das resistências. Mas vou tentar fazer isso da maneira mais didática possível, que é aplicando as regras aprendidas para os alunos da 10ª classe. Então, neste caso, nós teremos no exercício número 29, a resistência R1 vale 8 ohms, a resistência R2 vale 2 ohms. Então, primeiro, para calcularmos a tensão total nos pontos A e B, precisamos conhecer a resistência total. Visto que as resistências estão ligadas em paralelo e são duas resistências, então a resistência total pode ser encontrada como R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, quando são duas resistências. Então, nesse caso, R1 é 8 vezes R2 é 2, dividido por 8 mais 2. Então, esses dois vão dar 16 sobre 16 dividido por 10. Então, 16 dividido por 10, teremos como resultado 1,6 ohms. Então, este é o valor da resistência total deste circuito. Uma vez que a resistência total deste circuito é 1,6, então significa que a tensão total do circuito vai ser igual a R total vezes a intensidade da corrente total. A intensidade da corrente total já é conhecida neste problema, pois o exercício diz que a corrente I, que é a corrente que sai do ponto A, vale 2 amperes. Então, esta é a corrente total. Logo, a tensão total vai ser igual à resistência total, que é 1,6, vezes a corrente total, que é de 2 amperes. A multiplicação desses dois números será igual a 3,2 volts. Então, conhecendo o valor da tensão, podemos muito bem calcular o valor da corrente na resistência 2. Uma vez que a tensão aqui é exatamente a mesma tensão que nós temos na resistência 2 e é igual à tensão total. Logo, a corrente na resistência 2 será igual à tensão entre os pontos A e B sobre a resistência 2. Neste caso, a tensão é de 3,2 sobre o valor da resistência 2 é de 2 ohms. Então, dividindo esses dois números, ficamos com 1,6 amperes. Então, 1,6 amperes é o valor da corrente que passa pelo circuito na parte R2. Neste caso, a resposta correta seria a linha E. Seria a linha E.
No exercício número 30, nós temos o seguinte. Uma partícula com carga Q, então nos nossos dados para o número 30, a carga é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs, se desloca do ponto A ao ponto B, que se localizam numa região onde existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3 joules sobre a partícula. A diferença de potencial UA e UB, diferença de potencial UAB, entre os pontos considerados vale em volts. Então pede-se neste caso o valor da diferença de potencial. Nós sabemos que o trabalho realizado entre os pontos A e B é igual a carga vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então neste caso a diferença de potencial, entre os pontos A e B será igual ao trabalho realizado entre os pontos A e B sobre o valor da carga. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B será igual, o valor do trabalho é 4 vezes 10 elevado a menos 3 joules, sobre o valor da carga, neste caso que é 2 vezes 10 elevado a menos 7. Então, o trabalho entre os pontos A e B será igual, se nós dividirmos esses dois números, 4 dividido por 2 será igual a 2 vezes 10 elevado a... Mantemos a base neste caso e subtraímos os expoentes. Menos 3, menos 7. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B será igual a 2 vezes 10. Menos vezes menos dá mais. 3 mais 7. Aliás, menos 3 mais 7 será igual a 4 volts. Neste caso, a opção correta seria a opção D. No exercício número 31, que vai ser o último exercício deste nosso vídeo, temos a seguinte informação. Uma lâmpada de potência, no exercício número 31, 200 watts, emite 3 vezes 10 elevado a 20 fotoeletrons por segundo, quando a sua luz incide sobre a superfície do metal. Quantos fotoeletrons serão emitidos na unidade de tempo se trocar a fonte por outra de 600 watts? Então, significa que aqui a regra básica que nós vamos aplicar é a regra de 3 simples. Considerarmos primeiro que os 200 watts estão para 3 vezes 10. Os 200 watts estão para 3 vezes 10 elevado a 20 fotoeletrons por segundo. E 600 watts estão para X. Aplicamos aqui a propriedade que diz que o produto entre os meios deve ser igual ao produto entre os extremos. Então ficamos com 200 watts vezes X igual a 3 vezes 10 elevado a 20 vezes 600 watts. Logo, X vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 20 vezes 600 watts dividido por 200 watts. Então, 200 watts, simplificamos os zeros e os zeros, e o outro simplificamos. Ficamos com 6 vezes 2, 3 vezes 6, que dá 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Logo, X é igual a 9 vezes 10 elevado a 20 fotoeletrons por segundo. Então, o nosso vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa explicação. Caso tenham gostado da explicação, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e partilhem com amigos para que possam assistir esses vídeos. E muito obrigado. Até a próxima aula.